Os estoicos valorizavam a virtude, a sabedoria e a ética como pilares essenciais para uma vida plena. Para eles, o respeito era uma parte fundamental dessa equação, mas havia limites claros quando se tratava de comportamentos que violavam os princípios éticos fundamentais. Neste vídeo, examinaremos tipos de pessoas e comportamentos sob a lente do estoicismo e exploraremos por que alguns deles não merecem nosso respeito. Injustiça, uma ferida nos princípios estoicos. A injustiça é uma sombra que paira sobre a sociedade, afetando indivíduos e grupos de maneira desigual. Para os filósofos estoicos, essa injustiça é vista como uma violação dos princípios fundamentais de equidade e justiça, que são alicerces da filosofia estoica. Os estoicos, que valorizavam a virtude e a sabedoria como caminhos para uma vida plena, viam a justiça como um pilar central de uma sociedade virtuosa. Para eles, a justiça não se limitava apenas a questões legais, mas também se estendia à maneira como tratamos uns aos outros em nossas interações diárias. O filósofo estoico Sêneca expressou essa ideia de maneira eloquente. O dever de justiça não se limita a impedir que alguém faça mal, mas também a impedir que não sofra mal. Essa citação nos lembra que a justiça não se trata apenas de evitar causar dano a outras pessoas, mas também de agir para evitar que os outros sofram injustiças. Isso requer empatia e compreensão em relação às dificuldades e desafios enfrentados por nossos semelhantes. A injustiça, seja na forma de discriminação, desigualdade, corrupção ou abuso de poder, mina os princípios estoicos de equidade e justiça. Quando testemunhamos ou experimentamos a injustiça, é como uma ferida em nossa sociedade e em nossa própria consciência. Os estoicos acreditavam que cada indivíduo tinha o dever moral de agir em busca da justiça. Isso significa defender os direitos e a dignidade dos outros, denunciar a injustiça quando a vemos e trabalhar para criar uma sociedade mais justa e equitativa. Além disso, os estoicos enfatizavam a importância de cultivar a virtude da coragem para enfrentar a injustiça e a sabedoria, para tomar decisões justas em situações difíceis. Egoísmo excessivo, um obstáculo à harmonia estoica. Os estoicos viam o egoísmo excessivo como uma barreira para alcançar a verdadeira felicidade. Para eles, viver em harmonia com os outros era essencial para alcançar a eudaimonia, um estado de bem-estar interior. O filósofo estoico Epicteto nos lembra dessa ideia. Quando você fecha a porta de sua casa e se entrega à solidão, saiba que este não é um ato egoísta, mas um modo de proteger seu ser interior da invasão do mundo exterior. Essa citação nos mostra que a solidão, quando usada com sabedoria, não é um ato de egoísmo, mas sim uma maneira de cuidar de nosso bem-estar interior e manter nossa integridade contra as influências externas. Os estoicos entendiam que o autocuidado era importante, mas não às custas dos outros. O egoísmo excessivo pode prejudicar nossos relacionamentos e nossa capacidade de colaborar com os outros. Quando colocamos nossos interesses pessoais acima de tudo, criamos uma barreira entre nós e aqueles ao nosso redor. Isso pode levar à alienação e à falta de empatia pelos sentimentos e necessidades dos outros. Os estoicos ensinavam a importância de praticar a virtude da benevolência, que é a disposição de fazer o bem aos outros. Isso não significa negligenciar nossas próprias necessidades, mas sim equilibrar nossos interesses pessoais com o cuidado e o respeito pelos outros. Além disso, os estoicos destacavam a importância de desenvolver a virtude da justiça, que envolve tratar os outros com equidade e respeito. Isso requer a capacidade de reconhecer as necessidades e os direitos dos outros, mesmo quando nossos próprios interesses estão em jogo. Arrogância, o obstáculo para a humildade estoica. A vida é cheia de desafios, e um dos maiores desafios que enfrentamos é manter a humildade em meio ao sucesso e às conquistas. Os estoicos, filósofos da antiguidade que valorizavam a virtude como guia para uma vida plena, viam a arrogância e a presunção como sinais de falta de humildade, algo que consideravam contrário aos princípios que defendiam. Não importa quão grande seja a sua riqueza, não é isso que eu chamo de grandeza, mas quão grande você é em ser pequeno.
Essa citação de Epicteto nos lembra que a verdadeira grandeza não reside em acumular riqueza ou poder, mas sim em cultivar a humildade e a virtude. Para os estoicos, a humildade era vista como uma qualidade fundamental para uma vida significativa. A arrogância é o oposto da humildade. Quando somos arrogantes, acreditamos que somos superiores aos outros e que nossos sucessos nos elevam acima dos demais. Isso cria uma barreira entre nós e as pessoas ao nosso redor, minando nossos relacionamentos e nossa capacidade de aprender com os outros. A presunção, por sua vez, nos leva a tirar conclusões precipitadas e a acreditar que sabemos tudo. Os estoicos, ao contrário, enfatizavam a importância da busca contínua pelo conhecimento e da disposição para aprender com os outros, independentemente de sua posição social ou status. A humildade, de acordo com os ensinamentos estoicos, envolve reconhecer nossas limitações e imperfeições. Isso não significa que devemos menosprezar nossas habilidades, mas sim que devemos manter uma perspectiva equilibrada de nós mesmos e dos outros. Além disso, os estoicos acreditavam que a humildade estava relacionada à aceitação das circunstâncias que não podemos controlar. Isso significa que, em vez de lutar contra as dificuldades com arrogância, devemos aceitá-las com humildade e serenidade. O veneno da desonestidade que corrói relações. A vida é feita de relações humanas, e a confiança desempenha um papel vital nessas conexões. No entanto, as fofocas e calúnias, quando praticadas, podem minar essa confiança, prejudicando a reputação e o bem-estar dos outros. Os estoicos, filósofos da antiguidade que valorizavam a virtude como guia para uma vida plena, viam a disseminação de informações falsas ou prejudiciais como uma manifestação da falta de respeito pela verdade e pelo bem-estar alheio. Não sejas benevolente a uma maldade que acusa, nem aplaudas o que é feito contra a honra dos outros, como se te dissesse respeito. Parece que a natureza humana não pôde fazer um instrumento mais afiado que a língua. Essa citação de Sêneca nos alerta sobre a afiada e potencialmente destrutiva natureza da língua humana. Quando usada de maneira prejudicial, a língua pode causar feridas profundas nas relações e no bem-estar dos outros. As fofocas envolvem a disseminação de informações não verificadas ou mesmo falsas sobre alguém. Isso pode levar à criação de equívocos e mal-entendidos, prejudicando a confiança e o relacionamento entre as pessoas. Já as calúnias são ainda mais danosas, pois envolvem a propagação deliberada de informações falsas com o objetivo de prejudicar a reputação de alguém. As calúnias não apenas ferem a honra da pessoa-alvo, mas também mostram uma falta de respeito pela verdade e pela integridade. Os estoicos ensinavam a importância de viver de acordo com a virtude da honestidade. Isso inclui a responsabilidade de sermos verdadeiros em nossas palavras e ações, bem como o respeito pela dignidade e pela reputação dos outros. Além disso, os estoicos destacavam a importância da empatia e da compreensão nas relações humanas. Fofocar ou caluniar os outros vai contra esses princípios, pois prejudica a capacidade de entender e apoiar os sentimentos e necessidades dos outros. Crueldade, o flagelo da humanidade que abala os princípios estoicos. A humanidade é capaz de grande bondade e compaixão, mas também é capaz de um mal terrível. A crueldade, onde alguém deliberadamente causa sofrimento físico ou emocional aos outros, é vista pelos filósofos estoicos como uma violação dos princípios fundamentais de respeito e dignidade. Não existe crueldade maior do que pensar que você sabe mais do que os outros e, portanto, pode julgar melhor. Essa citação de Epicteto nos alerta sobre a crueldade intelectual, que muitas vezes está por trás dos atos cruéis. A arrogância de acreditar que sabemos o que é melhor para os outros e que temos o direito de julgar seus caminhos é uma manifestação da falta de respeito pelos seres humanos e suas escolhas. A crueldade pode se manifestar de muitas formas, desde a violência física até as palavras dolorosas que ferem profundamente o coração e a alma. Quando praticada, a crueldade prejudica não apenas as vítimas, mas também aqueles que a perpetram, corroendo sua própria humanidade e senso de dignidade. Os estoicos acreditavam que a virtude da sabedoria estava intrinsecamente ligada à empatia
e a compreensão dos sentimentos e necessidades dos outros. Praticar a crueldade, portanto, era visto como uma manifestação da falta de sabedoria e do desvio dos princípios éticos. Além disso, os estoicos enfatizavam a importância de viver em harmonia com a natureza e os outros seres humanos. A crueldade representa uma violação flagrante dessa harmonia, que é fundamental para uma vida virtuosa e significativa. Os estoicos nos ensinam que atos de crueldade, arrogância, fofocas e calúnias não são dignos de respeito e minam a harmonia necessária para uma vida plena. À medida que buscamos a sabedoria e a virtude em nossas próprias vidas, devemos também lembrar que, ao mostrar respeito pelos outros, construímos um mundo mais compassivo e ético. Como disse Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, o respeito mútuo é a base da moral. Portanto, ao nos esforçarmos para seguir os ensinamentos estoicos e viver de acordo com esses princípios, contribuímos para um mundo onde o respeito, a compaixão e a dignidade humana são valores fundamentais. Juntos, podemos criar uma sociedade mais justa e harmoniosa, onde todos têm a oportunidade de viver uma vida virtuosa e significativa. Aqui deixo mais 2 vídeos cheios de sabedoria estoica. Até a próxima!